Bem-vindos, bem-vindos. Parar os pensamentos é uma ideia interessante, né? Sedutora. Muitas pessoas buscam isso, porque elas começam a se perceber e notam que pensar constantemente, pensar sem parar, desgasta, traz intranquilidade, é cansativo. Então as pessoas buscam soluções para isso. Muitas pessoas também ouvem a questão do parar pensamentos ligados à meditação. E normalmente de uma maneira equivocada, que traz muita decepção. O fato é que todos nós pensamos. Todos nós pensamos. Somos treinados para isso. E todos nós, ou a maioria, pensa incessantemente. Desde que você acorda até a hora que você vai dormir, a sua mente está pensando. É um pensamento atrás do outro, é um pensamento num círculo vicioso, é um emaranhado de pensamentos, é uma complexidade imensa de pensamentos. Boa parte deles inúteis. Boa parte deles inúteis. Quando você se senta para realizar uma atividade, ou quando você vai realizar uma atividade que exige concentração, absorção, e que você se dedica para ela, normalmente você reduz o volume de pensamentos, né? Você tira toda essa parte desnecessária, você se concentra em alguma coisa e você executa aquela tarefa. Terminando, você volta para o ritmo normal. O pensamento se liga no outro, que se liga em mais 2 ou 3, que retorna para a origem, que vai de novo, e a gente passa o dia, a semana, os meses assim. Isso não é bom. Isso é cansativo. Isso é desgastante. Algumas tradições orientais consideram, né, essa nossa mente pensante como um macaco. Um pequeno macaco ágil, rápido, esperto, que pula de galho em galho, que está sempre vendo uma próxima fruta, um próximo galho, uma próxima flor ou folha suculenta, um próximo inimigo, e ele não para. E é mais ou menos isso a nossa mente. Ela está sempre pulando de um lado para o outro. Somado a isso, essa tendência natural da mente é uma coisa que é curiosa por natureza, que tende a se expandir por natureza. Alguns condicionamentos, né, de pensar negativo, de pensar coisas ruins, de ficar pensando, e remoendo, repensando um determinado assunto, acabam causando esse excesso, esse desgaste, que não nos traz nada de bom, apenas desgaste, cansaço. Cansaço mental e cansaço físico, porque desgasta também o cérebro físico, consome muita energia. Então, parar de pensar se torna uma ideia interessante. Eu posso ter benefícios com isso, eu posso, de repente, melhorar, eu posso ficar mais tranquilo, eu posso render mais e assim por diante, né? Vários motivos. Para a gente chegar numa técnica para parar pensamentos, nós temos que levar em consideração 2 aspectos muito importantes, que não são muito considerados pelas pessoas. Alguns nem sabem disso. O primeiro deles é a observação. Puxa, às vezes as pessoas não sabem o que é observação, não sabem o que é observar. A maioria das pessoas não sabe usar corretamente a observação. É claro que se você vai atravessar uma rua movimentada, você tem que observar o trânsito de veículos para você não ser atropelado. Se você está dirigindo um carro, você tem que observar o seu entorno, o movimento dos automóveis para não bater, não esbarrar, não atropelar alguém, certo? Então a gente observa as coisas, né? Mas é uma observação assim muito automática, muito automática. De vez em quando a gente até para e vê uma flor bonita e a gente fica observando ela, vendo alguns detalhes. Às vezes a gente vê uma pessoa bonita, a gente admira ela. Às vezes a gente vê um pôr do sol. Mas também é algo assim muito automatizado. A maioria das pessoas não aprofunda o observar e não usa o observar adequadamente. E nós vamos precisar fazer isso. Porque você vai ter que se observar e você vai ter que desenvolver uma habilidade de observar o seu interior, observar os seus pensamentos, que é algo que muito poucos fazem. Observar o que se está pensando. Sem desenvolver isso, você não consegue executar a técnica. Certo? Então é muito importante que você tenha
essa questão da observação. Um outro aspecto é que essa técnica invariavelmente vai levar você em algum momento para a meditação. Se você se disciplinar nisso, se você executar, você vai sentir necessidade de encontrar uma técnica meditativa que vai aprofundar esse processo e que vai lhe trazer muitos benefícios. Meditar não para pensamentos. Os pensamentos vão cessando e vão parando como resultado da meditação. Isso é muito interessante, certo? É resultado. Se for objetivo, não funciona. Realmente não funciona. Traz decepção. Legal. Então, tomando por base esses dois aspectos iniciais, a gente vai ter uma técnica que consiste em quê? Muito simples, muito tranquila, mas que é exigente. A simplicidade dela às vezes engana. É importante que para executar a técnica você vá para um lugar retirado, que você vá para um quarto, para uma sala, deitar numa rede. Né? Sempre que você fizer esse exercício deitado, cuide para não dormir, porque o perigo de você relaxar e dormir é muito grande. Então você precisa se retirar um pouquinho desse burburinho todo para realmente parar um pouco com essas entradas sensoriais tão diversas e você possa realmente cumprir e executar a técnica. Tire a música, desligue o celular ou bote no modo avião, avise a família em casa para não interromper você por 15, 20, 30 minutos, certo? E se prepare para executar. Isso é fundamental. Os nossos pensamentos, eles são um fluxo contínuo. Pensamento, outro. O pensamento liga com esse, que liga com aquele, que liga com coisa. Você vê uma cor verde ou a cor azul da parede, aí você percebe uma imperfeição, e aí você contrasta com a camiseta branca, e aí você já lembra disso ou daquilo, e aí você volta para o vídeo, e a gente vai sempre encadeando os pensamentos uns nos outros. Há sempre um fluxo de pensamentos. E é esse fluxo que a gente vai trabalhar. E nós vamos precisar da observação. Então, na hora que você sentou, que você deitou, que você parou para executar a técnica, nós vamos ter uma primeira observação que você vai ter que notar, que é muito importante, que é a essência da técnica, que é o seguinte: você vai ter que ficar observando os seus pensamentos, um após outro, todos os encadeamentos, mas você não vai ou não deve entrar nos pensamentos. Então, quando você lembrar de alguma coisa, você não vai atrás do pensamento. O pensamento surge e você... Daqui a pouco surge outro, e você observa esses pensamentos. Isso é muito importante para a técnica. O começo dela é isso. É você sentar e observar os pensamentos. Você conseguir desenvolver essa capacidade. Você vai pensar numa coisa, depois na outra, e você vai começar a observar esse encadeamento. Daqui a pouco aí você volta, daqui a pouco vem mais um pensamento, mais outro, e você observa todos esses encadeamentos, todo esse fluxo, que não para, que é constante para a maioria de nós. Então esse é o primeiro ponto, essa observação. Temos que treinar, tem que ter disciplina para isso. À medida que o tempo passa, que você executa isso, que pode ser 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, depende de cada um, depende do ritmo mental de cada um, através da observação, nós vamos notar um detalhe muito peculiar. Entre um pensamento e o outro, existe um espaço. Esse espaço ele surge como um resultado da observação. A partir do momento que você consegue observar a si mesmo, os seus pensamentos, as suas sensações e tudo que se liga com isso, uma dor lá no joelho, aí você já pensa, puxa, será que eu tenho que ir no médico, será que eu estou doente, será que isso? Então, à medida que você consegue observar os pensamentos, você vai notar que vai surgir um espaço entre eles. Um vazio, um silêncio entre um pensamento e outro. E esse vazio, ele tende a aumentar à medida que você continua se observando. À medida que você continua observando os pensamentos. No começo é muito simples, é muito pequeno, é muito rápido. Você percebe um silêncio. Você pensa no azul do fundo, e aí você pensa na cor do óculos, e você nota que houve um espaço de tempo muito pequeno entre um e outro. E isso traz muita alegria para a gente, traz um sentimento assim, muito interessante.
porque indica que a gente melhorou a nossa percepção, a nossa capacidade de observar. E de pequenos segundos, pequenos instantes de espaço entre um pensamento e outro, o processo vai aumentando. Então você vai ter um pensamento, e daqui a pouco você vai ter outro pensamento. O espaço entre eles aumentou. À medida que você persiste, esse espaço aumenta. E à medida que esse espaço vazio se insere entre os pensamentos, aquele ritmo frenético que nós tínhamos vai reduzindo cada vez mais, dependendo da sua dedicação e disciplina. Essa redução da geração de pensamentos nos traz serenidade, nos traz tranquilidade. A mente lentamente percebe que quando você senta para executar essa técnica, você quer fazer aquilo, observar os pensamentos, e naturalmente ela se tranquiliza e você percebe esse espaço que se torna cada vez maior. E aí, com o tempo, durante os momentos que você executa a técnica, você tem esse parar de pensar. É algo muito especial. É algo muito especial. A percepção dos pequenos momentos de interrupção entre um pensamento e outro, e o ampliar desse espaço, é algo muito especial. Vão surgir preocupações, motivações, mais pensamentos. O que eu faço quando eu não estou pensando? Por que surge esse espaço? Da onde que surge? Eu não consigo, ou eu consigo tão fácil? O pensamento continua. A gente chama de recursividade. Você pensa sobre pensar, e sobre pensar, e sobre isso, e vai. Mas ao mesmo tempo, vai surgindo aquele espaço. Vai surgindo o espaço. E esse espaço tranquiliza, sereniza a nossa mente. E depois que você levanta para voltar às suas atividades, a mente retoma o fluxo, mas você retoma o fluxo diferente. Porque surge dentro de você uma compreensão, uma percepção de que você não é escravo dos pensamentos. Não são eles que mandam em você, que não param o tempo todo, que não lhe dão folga. Você percebe que há uma maneira de silenciar esse falatório interno, esse diálogo interno, esse monólogo interno. E isso é muito bom. E aí que eu digo que você naturalmente vai buscar uma técnica meditativa depois, porque apenas observar o pensamento e esse espaço vazio vai ser muito pouco. Você vai sentir uma necessidade de aprofundar, é natural. E aí a gente busca uma técnica meditativa e a gente consegue executar a técnica meditativa, porque nossa mente já vai estar acostumada com esse determinado processo. Isso é uma outra abordagem, para a meditação, certo? Em vez de você buscar uma técnica já definida, certinha, você parte por um outro ângulo. Não podemos dizer que seja uma técnica meditativa em si, observar esses vazios, porque falta alguma coisa. Vai faltar, você vai perceber que isso é limitado. Mas é muito interessante e muito produtivo. Isso não é invenção minha. Isso está na literatura, sobre meditação, sobre os mestres, sobre yogis, sobre monges, e assim por diante. Isso está lá, mencionado várias vezes, de várias formas. Mas é uma compreensão, uma interpretação desse conhecimento que eu trago de uma outra maneira. Sugiro que experimentem. Só o meu palavreado aqui não vai ser suficiente. Você tem que ir para a prática. E tem que tomar os cuidados de ter um local, de ter um horário, certo? Não é aquela mesma preocupação de uma técnica meditativa que você tem que ter, não. Mas você tem que ter o cuidado, porque para você executar essa técnica, não adianta você estar num lugar muito barulhento, muito agitado, com pessoas entrando e saindo. Você não vai conseguir observar. Você vai ficar observando indo e vindo as pessoas, os barulhos, que é o que a gente faz, e você não desenvolve essa auto-observação.
e aí não vai funcionar. A chave é a observação. É isso que vai permitir você aprofundar-se. Então, experimente. Se quiser depois, né, os comentários estão liberados. Sempre comente, traga dúvidas, traga dificuldade, traga indagações. Mas a técnica é muito simples. É muito simples. Observar o fluxo de pensamentos e começar a notar o intervalo entre um e outro. Começar a observar que esse intervalo tende a aumentar à medida que você vai serenando a sua mente, que você vai se tranquilizando. E isso é muito bom, muito produtivo. Gratidão a todos.